E aí, concurseiros e concurseiras, bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico, tá? Nosso temazinho de hoje vai ser problemas aritméticos, tá? Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. E, gente, eu quero falar para vocês que dentro desse assunto, nós vamos ter vários assuntozinhos, tá certo? E eu separei aqui para vocês irem acompanhando, tá? Essa aí vai ser a ordem e esses vão ser os assuntos. Então, nós vamos ter problemas envolvendo adição, subtração, divisão e multiplicação. Problemas envolvendo MMC e MDC. Problemas envolvendo equação de primeiro grau. Problemas envolvendo divisão em números diretamente e inversamente proporcionais. Problemas envolvendo regra de 3 e problemas envolvendo porcentagem, tá? Então, como vocês podem ver aí, o nosso primeiro tópicozinho vai ser problemas envolvendo adição, subtração, divisão e multiplicação. Ah, professora, isso aí é fácil demais, só para somar, subtrair, dividir. Calma, gente, não é bem assim, tá? A questão não vai vir dizendo, quanto é 10 vezes 2? Quanto é 10 dividido por 2? Calma, não é assim. O que acontece é que a gente vai ter que usar agora, valendo mesmo, essas operações de adição, subtração, divisão, multiplicação. Mas para a gente usar, a gente vai ter que usar um raciocínio lógico aí na frente, tá certo? Vai usar todo um raciocínio e depois desse raciocínio que a gente montar a questão, a gente vai fazer essas operações aí, beleza? Outra coisa importante, vocês precisam relembrar, gente, principalmente multiplicação e divisão, tá certo? Porque provavelmente a última vez que você fez uma multiplicação, uma divisão, foi lá no colégio, tá certo? Dependendo do tempo que você terminou, pode ter certeza que se você pegar para fazer uma multiplicação e uma divisão na mão, você vai ficar todo perdido, tá? Vai por mim, tá? Exemplo da vida real. Exemplo da vida real. Eu comecei a estudar para concurso depois que eu terminei a faculdade. Eu sou formada em engenharia civil. Então para a senhora foi muito fácil dividir, multiplicar. Não, minha gente, porque era tudo, ó, na calculadora, tá certo? E concurso tem que ser na mão, na raça, tá certo? Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não conseguia fazer uma divisão na mão, uma multiplicação na mão. Então, o que foi que eu fui fazer? Fui lá para as continhas de alfabetização mesmo, primeira e segunda série. Aprender a fazer na mão, porque ali é na raça, tá certo? E aqui, gente, vocês vão perceber, quando vocês terminarem o curso, que a maior parte da teoria foi lá no início, naquela parte de proposição lógica simples, composta, aquela parte de proposição, tá certo? Depois daquilo ali, você vai aprender realmente o assunto fazendo mais questões. Então, depois daquilo ali, chegou em conjunto, chegou aqui nessa parte de problemas aritméticos e o que vem mais aí pela frente, você vai perceber que quase não tem teoria, é questão, tá certo, minha gente? Então, se você chegou até aqui e quase não está fazendo questão, você está fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado, pode voltar aí para a primeira aula e recomeçar tudo, tá certo? Porque aqui é questão, não tem isso não. Mas eu sei a teoria lá do início da aula de cor. Não adianta não, tá certo? Não é direito aqui, não é aula de direito, não é aula de português, aqui tem que ser questão, tá certo, minha gente? Questão. Então, vamos lá. Avisa os dados, vamos começar aí para o nosso primeiro tópico, né? Que nós vimos que é adição, subtração, divisão, multiplicação. Questão 1, bora lá. Na raça, tá? Na raça. Quer ser policial, tem que passar por isso, tá certo? Se quer ser policial, tem que botar a mãozinha ali para fazer conta também, tá? Senão não chega lá não. Então, disposição para aprender isso aqui, meu povo. Vamos lá. Bota esse raciocínio para funcionar. Questão 1. Suponha que num banco de investimento, o grupo responsável pela venda de títulos é composto de 3 elementos. Se num determinado período, cada um dos elementos do grupo vendeu 4 ou 7 títulos, o total de títulos vendidos pelo grupo é sempre um múltiplo de... Eita, professora, lascou, não sei, calma. Não é bem assim não, sabe sim.
que é que você vai fazer? Primeiro passo, vai ler a questão e organizar as informações que estão aí. Depois que você organizar, você vai pensar, tá certo? Você vai ter que começar a pensar para poder aplicar depois as operações. Aqui é mais raciocínio, né? A questão, a matéria já diz, raciocínio lógico, tá bom? Então vamos lá. Aqui a questão diz que a gente tem 3 elementos e esses 3 elementos venderam 4 ou 7 títulos, tá certo? Então o que é que a gente pode fazer para resolver essa questão? O que a gente pode fazer aqui é ver possibilidades, tá certo? Suposições. Então, vamos lá. Vamos supor, tá? Vamos supor que esses 3 elementos venderam somente 4 títulos. Então, se eles venderam somente 4 títulos, a gente vai ter assim, né? O elemento 1 vendeu 4 títulos, o elemento 2, 4, o elemento 3, 4 também. A soma disso aqui vai ser quanto? 4 mais 4, 8, com mais 4, 12. Certo? 12 títulos. Segunda suposição, todos venderam 7, tá? Todos venderam 7. A soma disso fica 7 mais 7, 14, com mais 7, 21 títulos. Podemos ter uma terceira suposição? Podemos. Como? O primeiro tendo vendido 4 e os outros 2 tendo vendido quanto? 7. 4 mais 7, 11. 11 mais 7, 18. Tá? Aqui, podemos ter uma quarta suposição? Podemos. Como? 2 vendendo 4 e um terceiro vendendo 7. 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. Tá certo? Podemos ter uma quinta suposição? Não, não podemos, porque depois daqui a gente tem um vendendo 4, tem 2 vendendo 4. Qual seria a próxima suposição? 3 vendendo 4, que a gente já encontrou aqui. Tá certo? Então, a gente tem 12, tem 21, tem 18, tem 15, e a questão pergunta o seguinte: de qual número esses resultados aí é múltiplo? Gente, eu vejo aqui todos eles sendo múltiplo de 3. Olha, tá vendo que você tem que saber o básico? Tem que saber o básico, gente, senão você não vai sair do canto. Múltiplo de 3, por quê, professora? Porque 12 vai ser 3 vezes 4. 21 vai ser 3 vezes 7, tá? 18 vai ser 3 vezes 6. 15 vai ser 3 vezes 5. Então, todos eles são múltiplo de quê? De 3. De 3. Então, vamos lá. Letra A, então, né? Letra A, sorrisinho aí na letra A. Questão 2. Uma repartição com 6 auditores fiscais responsabilizou-se por fiscalizar 18 empresas. Cada empresa foi fiscalizada por exatamente 4 auditores e cada auditor fiscalizou exatamente a mesma quantidade de empresas. Nessa situação, cada auditor fiscalizou quantas empresas? Primeira coisa a se fazer, organizar a questão, tá certo? Organizei, professora, tá aqui, total de auditores 6, total de empresas 18, cada empresa fiscalizada por 4 auditores, e a pergunta da questão é: quantas empresas cada auditor fiscalizou? Quantas empresas cada auditor fiscalizou? Primeiro, a gente tem que saber o número de fiscalizações, e o número de fiscalizações vai ser o total de empresas, que é 18, vezes a quantidade de auditores que fiscalizou elas, certo? Então, 18 vezes 4, isso aqui vai dar 72 fiscalizações. Se nós temos 6 auditores e 72 fiscalizações, para saber quantas empresas cada auditor fiscalizou, nós vamos ter que fazer 72
dividido por 6 auditores, que isso aqui vai dar 12 empresas para cada auditor. Então, aí, resposta da questão 12, tá certo? Letra C, né? Letra C, vamos lá. Questão 3, vamos embora. Se em um município que tem 2.500 eleitores, a votação dura 10 horas, cada sessão eleitoral possui apenas uma urna, todos os eleitores votam, cada eleitor leva 1 minuto e meio para votar, então, nesse município serão necessários, no mínimo, 7 sessões eleitorais, ok? Vamos lá. Informações organizadas aí, né? Quantidade de eleitores, quantidade de tempo que dura uma votação. Uma sessão tem quantas urnas? Uma. Cada eleitor dura quanto tempo para votar? 1 minuto e meio. E aí a questão quer saber quantas sessões eu preciso para a votação aí desse município. Seguinte, primeiro passo, vamos saber quanto tempo dura essa votação. Para saber quanto tempo dura essa votação, nós vamos ter que multiplicar o número de eleitores pelo tempo que eles votam, que eles demoram para votar. Então, 2.500, que é a quantidade de eleitores, vezes 1 minuto e meio, isso aqui vai dar 3.750 minutos. Só que eu não quero deixar isso em minuto, eu quero transformar isso para horas, tá certo? Porque eu quero trabalhar depois com essas 10 horas aqui, e aqui não está em minuto, né? Aqui está em hora. Então, vamos lá. Como é que eu faço para transformar isso para hora? Uma hora tem 60 minutos. Então, se você dividir 3.750 minutos por 60 minutos, isso aqui vai dar a quantidade de horas, tá? Que vai dar 62,5 horas. Beleza? Só que aqui, a gente sabe que a votação desse município dura 10 horas. Então, para a gente saber a quantidade de urnas, a quantidade de sessões, a gente vai ter que dividir por 10 horas, tá certo? Isso aqui, dividido por 10, a vírgula passa para cá, né? Menos uma casa. Isso aqui vai dar 6,25 urnas, tá? Só que a gente não pode ter 6,25 urnas, né? Isso não existe. Então, se o nosso resultado deu 6,25, a gente vai aproveitar e colocar 27, vai aproveitar e colocar 7 urnas, né? Não podemos botar 6, porque não vai dar. Então, a gente arredonda para 7. Só que ali a gente sabe que cada sessão tem uma urna. Se nós temos 7 urnas, então nós temos o quê? 7 sessões. Percebe que a gente tem multiplicação, tem divisão, tem soma, tem tudo, mas antes da gente aplicar as operações, a gente tem que usar o raciocínio. Então, não adianta, para você desenvolver esse raciocínio, você tem que fazer questões, tá? É o que eu disse no início da aula para você. Então, vamos lá, vamos fazer mais um aqui, para a gente ver. Gabarito certo, né? Deu realmente 7 sessões eleitorais. E agora vamos para a questão 4. Uma equipe de trabalhadores de determinada empresa tem o mesmo número de mulheres e de homens. Certa manhã, 3/4 das mulheres e 2/3 dos homens, 3/4 das mulheres e 2/3 dos homens dessa equipe saíram para um atendimento externo. Desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é. Então, bora lá. A gente sabe que o número de homens é igual ao número de mulheres, que 3/4 dessas mulheres e 2/3 desses homens foram para o atendimento externo. Então, o total das pessoas que foram para o atendimento externo vai ser a soma desses 3/4 das mulheres com esses 2/3 dos homens, tá? Eu coloquei M aí para representar mulheres e H para representar homens. Então, bora lá. A questão pergunta qual a fração de mulheres que foram para esse atendimento externo. Ah, professora, fácil, foi 3/4, a questão já deu. Não, calma. Calma. 3/4 do total de mulheres foi que foi para o atendimento externo. A questão quer saber
qual a fração de mulheres que estava nesse atendimento externo, tá? São coisas diferentes. Então, vamos lá. Para simplificar a nossa vida, nós vamos supor, tá? Que o número de mulheres do total, tá? O número de mulheres do total são 12 e a gente sabe que o número de homens é igual ao número de mulheres. Então, o número de homens também é 12. Isso aqui é só supor, tá? Você pode supor qualquer número. Pode botar 100, 1000, 50, o que você quiser, tá? Vamos supor. Então, beleza. Eu tenho 12 mulheres. 3/4 dessas mulheres foram para o atendimento externo. Então, 3/4 de quanto? De 12, tá certo? Isso aqui, a gente pode simplificar por 4, vai dar 1. Aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9, certo? E 2/3 dos homens foram para o atendimento externo. Então, 2/3 de 12. Vamos simplificar isso aqui por 3. Aqui dá 1, aqui dá 4 e aqui dá 8. Tá certo? Então, o total de pessoas que foi para um atendimento externo é quanto? Total do atendimento externo. Vai ser quanto, gente? Vai ser 9 mais 8, beleza? Isso aqui vai ser igual a 17, ok? Aí a questão pergunta, qual a fração de mulheres do atendimento externo? Ou seja, qual a fração de mulheres desses 17 aqui, do total do atendimento externo, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar o total embaixo e vai colocar o total de mulheres em cima. E aí, a gente achou a fração de mulheres do atendimento externo, tá? Repetindo, o total vai ser embaixo, ou seja, o total incluindo homens e mulher. E o que eu quero saber em cima, o que é que eu quero saber? As mulheres, a fração das mulheres. Então, 9. Se eu quisesse saber dos homens, seria o quê? O total embaixo, mulheres mais homens, e o dos homens em cima, que deu quanto? 8, né? Beleza? Ok? Então, bora lá. A nossa resposta é 9 dividido por 17, que o nosso gabarito encontra-se na letra E. Beleza? Questão 5. Sérgio deve 7,50 à sua amiga Fernanda. Ele tem um cofrinho cheio de moedas de 25 centavos, de 50 centavos e de R$1. A diferença entre a maior e a menor quantidade de moedas que ele pode usar para pagar ela é... Vamos saber, né, agora. Vamos lá, vamos pensar, tá certo? A questão diz que Sérgio, ele quer pagar a Fernanda 7,50, tá certo? É o que ele tá devendo a ela. Só que Sérgio, ele tem 3 valores de moeda. Ele tem moeda de 25, tem moeda de 50 centavos e, por último, tem moeda de R$1. Aí a questão pergunta qual é a diferença da maior quantidade de moedas que ele pode pagar a Fernanda menos a menor quantidade de moedas que ele pode pagar a ela. Raciocínio, minha gente, raciocínio. Maior quantidade de moedas e menor quantidade de moedas. Gente, a maior quantidade de moedas vai acontecer quando ele pagar a Fernanda com a moeda de menor valor. Já a menor quantidade de moedas vai acontecer quando ele pagar a Fernanda com a moeda de maior valor. Não entendi, professora. Exemplo. Vamos dizer que Sérgio não está devendo 7,50 a Fernanda. Vamos dizer que Sérgio está devendo R$1 a Fernanda. Tá? Diminuiu muito o valor, tá? Para você entender. Sérgio está devendo R$1 a Fernanda. E ele só tem 2 tipos de moeda para pagar a Fernanda. Moedas de 25 e moedas de R$1, tá certo? E aí eu quero saber a mesma coisa que a questão está perguntando agora. A diferença entre a maior quantidade de moedas e a diferença entre a menor quantidade de moedas. A maior quantidade de moedas vai ser quando ele pagar a Fernanda com o menor valor, ou seja, 25 centavos.
tá certo? Porque para ele pagar R$1 a Fernanda com 25 centavos, ele não vai usar 4 moedas de 25, 4 moedas de 25. E para ele pagar a Fernanda com moedas de R$1, quantas moedas ele vai usar? Uma. Então, ou seja, 4 moedas de 25 e uma moeda de R$1. Aqui eu tenho uma quantidade maior de moedas quando eu pago com o menor valor. Aqui eu tenho uma quantidade menor de moedas quando eu pago com maior valor. Aqui é a mesma coisa. Maior quantidade de moedas vai acontecer quando ele pagar com menor valor, ou seja, 25. Então, aqui vamos lá. Ele quer pagar R$ 7,50 com moeda de 25 centavos. Vamos saber quantas moedas vão dar? A gente vai ter que colocar 7,50 dividido por 0,25, certo? Isso aqui, só para lembrar vocês, vai ser a mesma coisa de 750 dividido por 25, tá? Porque vai cortar essas vírgulas. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar 30 moedas, minha gente. 30 moedas, tá certo? E agora, vamos ver aqui. A menor quantidade de moedas vai acontecer quando ele pagar com o maior valor. Ou seja, qual o maior valor? R$1, certo? Se é 7,50... 7,50 e eu vou pagar com moedas de R$1, eu não preciso nem fazer essa divisão, porque aqui é muito fácil, né? Aqui a gente vai ter 7 moedas de R$1, só que fica sobrando 50 centavos. O que é que eu faço com esses 50 centavos? Coloco uma moeda de 50, né? E aqui qual vai ser o total de moedas? 8 moedas. A questão quer saber a diferença da maior quantidade de moedas para a menor quantidade de moedas. Então, vai ser 30 menos 8. Aqui, ó. 30 menos 8. Isso aqui vai ser igual a 22, tá certo, minha gente? Vamos lá para a questão. 22, letra o quê? A. Beleza? Letra A. Tá? Gente, aqui a gente já vai entrar em outro tópico dos problemas aritméticos, vai ser MMC e MDC. Só que como é que eu vou fazer? Cada subtópico dos problemas aritméticos eu vou fazer em uma aula diferente para não ficar cansativo para vocês e também para não sair misturando vários assuntos numa aula só, tá? Então, na próxima aula nós vamos ver o segundo tópico de problemas aritméticos, que é MMC e MDC. Espero você, viu? Até lá!